Bom, alguns meses atrás, eu comecei a me preparar para tirar o meu visto americano. Na verdade, renovar, já que eu tenho um visto americano e tirei ele há mais de 10 anos atrás, né? Ele já estava vencido e eu queria renovar. E eu procurei na internet vídeos de pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu, no caso, mais especificamente como um programador. No caso, eu sou programador, engenheiro de software. E eu não achei nenhum vídeo, pelo menos recente, de algum brasileiro que trabalha na área que estava passando pelo mesmo processo e como essa pessoa se organizou para tirar o visto. Então, eu estou fazendo esse vídeo por causa disso, esse é o principal motivo, e compartilhar, né, o que eu fiz para tirar os vistos, vou dar algumas dicas, como foi o processo, vou falar como foi o meu processo. Então, para eu conseguir tirar esse visto, eu basicamente tive que me preparar, né? Fiz o formulário, são 2 etapas, na verdade são 3 etapas, eu diria. Você tem que fazer o formulário, depois marcar a primeira entrevista, ir na entrevista e depois a segunda entrevista. Mas antes de tudo, eu vou dar algumas dicas de como eu me preparei. Eu já tinha um visto, né? E tirei, eu acho que foi com 13 anos por aí. Hoje eu tô com 26. Então, já estava, eu acho que 2 anos mais ou menos vencido, por aí, um ano e pouco talvez. Se eu não me engano foi em 2024, 2023. E bom, eu pesquisei, né, com pessoas que já tinham tirado na mesma época que eu e foram renovar assim que meu visto venceu e eles foram negados. E eu fui investigar, né, fui pesquisar por que eles foram negados e alguns disseram porque eles não conseguiram comprovar que iriam voltar, né, eles não tinham bens, não tinham renda, não estava trabalhando assalariado, concursado, o que seja, não tinha nada que comprovasse que eles iam voltar. E a gente tinha basicamente a mesma idade ali, 2022, eu tinha 22 anos, 23 anos, 24 anos, que era a média, né, da idade das pessoas que eu estava começando, isso que eu quero dizer. Eu estava na mesma situação, eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu acho que eu tinha mais ou menos 2 anos aí de experiência na área, eu ainda estava pleno por aí, e a minha renda, ela variava bastante, né, era muito de freelance, eu tinha até uma renda boa, mas nada que justificava, assim, que era recorrente. Então eu não conseguia justificar que eu tinha uma boa renda e eu também não tinha patrimônio, ainda não tenho um patrimônio, eu escolhi não ter patrimônio, preferi a liquidez, não tenho um carro, não tenho casa, e muitas das pessoas da minha idade pensam dessa forma, né, escolhem mais a liquidez do que ter bens nesse momento. E então eu escolhi esperar, eu escolhi ter mais tempo de carreira, ter a carteira de trabalho, ter mais empresas. Então eu esperei mais 2 anos até ter também um aumento salarial, né, maior. E a minha dica para quem é programador, para quem está na área, é isso. Apesar de eu ter também contato com uma amiga no início da minha carreira, que ela também foi para os Estados Unidos, ela conseguiu tirar o visto, e ela ganhava não tão bem, né, ganhava, digamos, o salário inicial da carreira, um programador júnior. É só você pesquisar o salário está entre 2.000, 3.000, tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, mas a média está nessa faixa. E eu acredito que é uma faixa salarial que não é muito comum você conseguir ser aprovado. Eu acredito ali que tem que ser mais, passar ali de uns 6.500, 7.000 reais para você ali ter altas chances de passar, né? Então foi isso que eu escolhi. Escolhi ter mais renda, apesar de eu ser CLT, eu também tenho uma empresa de software. E juntando as duas me dá uma renda significativa e eu consigo justificar para o consulado por que que eu consigo voltar, né? Como que eu consigo arcar a viagem e não há motivos para eu viver lá, sendo que eu já tenho uma carreira aqui no Brasil. Na verdade não aqui, que nesse momento agora eu estou no Paraguai, mas quando eu queria dizer no Brasil. E feito isso, né, eu consegui ah, fazer a entrevista. Como eu já tinha passado algum tempo, eu não conseguiria renovar automaticamente. Também quem foi menor de idade, se eu não me engano, com 14 anos. Eu não sei se foi com menos de 14 anos a regra, ou se você é menor de idade, você precisa fazer a entrevista novamente. Então eu tive que fazer a entrevista novamente, marquei pelo site. Eu mesmo fiz meu formulário,
segui vários tutoriais aí que tem no YouTube. Não fiz nenhuma agência, eu fiz todo o meu caminho por si só. Depois que eu marquei a entrevista, eu comecei a organizar a papelada. Então eu imprimi entrada e saída do que entra na minha conta, tanto pessoal como PJ. Imprimi minha carteira de trabalho, meus contra-cheques, meu olerite. Também da minha empresa, meu Prolabore, a retirada de lucros. E também, né, tudo que comprovasse, assim, que eu iria voltar. Basicamente, como eu estou muito focado em liquidez, então extrato bancário, das minhas contas, também minha fatura do cartão de crédito, tudo que comprovasse, que me ajudasse ao máximo a comprovar que eu tenho uma renda significativa aqui no Brasil, eu fiz. Além disso, também levei os documentos necessários, né, que tem na lista para você levar. Não se preocupe que vai estar o próprio site do consulado, ele lista todos os documentos que é preciso e dá recomendações. Então eu levei todos os obrigatórios e ainda mais esse, levei uma boa quantidade de documentos, inclusive está comigo aqui no Paraguai. Eu preciso dar dar um fim nisso. Não posso simplesmente levar no lixo, já que é meus documentos. E feito isso, fui no primeiro dia tirar a digital, né? Na verdade, eu já tenho digital lá, talvez eles só precisavam confirmar alguma coisa, como eu já fui nos Estados Unidos. E também tirar uma foto. Eu fiz no consulado de São Paulo. Eu sei que, se eu não me engano, em Porto Alegre, em Recife, você tem que levar com você uma 3x4, uma foto 3x4. No caso de São Paulo, eles tiram lá. E isso foi um processo bem rápido. Eu acredito aí que 15 a 20 minutos eu já estava saindo, já estava pedindo meu Uber para ir embora. Eu fui pela parte da manhã, meu horário era 8h15. Então antes das 9 eu já estava lá no meu próprio Airbnb, que eu fiquei na Vila Mariana também, fiquei bem perto do local. E depois eu marquei a segunda entrevista, fui nessa segunda parte. E nessa eu teve uma fila bem grande, esperei bastante. Muitas pessoas aí, eu não sei se foi por causa da Copa, mas uma demanda gigante de vistos, de pessoas indo lá na entrevista, na segunda parte. E eu peguei a fila para fazer e eu percebi que um padrão de perguntas, né, que é basicamente o que você vai encontrar se você procurar nos vídeos no YouTube, é quanto você ganha, o que você faz, já foi nos Estados Unidos, pretende ficar quanto tempo, aonde ficar e se vai voltar ou não. E essas perguntas você tem que responder, né, de forma estratégica, pensando numa forma de justificar que você vai voltar, né? E, bom, quando chegou na minha vez, ela só fez basicamente 3 perguntas, que foi o que eu faço, quanto eu ganho e se eu já fui nos Estados Unidos. Eu já fui, né? Respondi que sim. E meu visto foi aprovado. Eu nem sequer precisei mostrar a pilha de documentos que eu levei, quantos documentos eu levei. Nada, ela não pediu nada. Era uma mulher, no caso. Tudo isso se deu, eu acredito, eu já ter pensado nisso há um bom tempo atrás. Eu acredito que se fosse uns 2 anos atrás, que eu não conseguisse comprovar que eu tinha uma boa renda, que eu ainda estava, né, no início da carreira, eu não tinha muito o que justificasse, eu acredito que eu não seria aprovado. Apesar de eu ter conhecido pessoas que foram aprovadas, eu também conheço várias outras pessoas que não foram aprovadas, então o número maior de reprovados que eu conheço é maior do que foram aprovados, que trabalham na mesma profissão que eu. Dito isso, a minha dica é, para quem quer tirar, repense se você, no seu nível de senioridade, se você está trabalhando na área há algum tempo, você já tem, digamos, algumas passagens de algumas empresas, boas empresas. Talvez o seu salário não seja tão grande. Aqui na área de TI a gente tem uma variação muito grande, tem pessoas que trabalham para fora, tem pessoas que trabalham para o Brasil, até trabalham para fora, mas trabalham para uma consultoria que não te valoriza muito e você ganha até o mesmo do que um brasileiro, até menos. A minha dica é, tenta consolidar a tua carreira antes, tenta ter justificativas, né, para que fique claro que você pode voltar, que você vai voltar, porque você já tem uma carreira aqui, ou se você até trabalha remoto para outro país, então você tem uma boa renda, comprovar que você tem uma boa renda e tirar o seu visto. Teve muitas pessoas também que eu conheço que eu ouvi falar também que aproveitaram o momento da Copa do Mundo, né, nesse momento da Copa do Mundo,
e usaram como desculpa para tirar o visto. E, e mesmo não tendo uma comprovação de renda, tendo uma, uma estrutura, digamos, aqui no Brasil, conseguiram serem aprovados. E também houve pessoas que, mesmo tendo uma renda boa, um salário bom, não conseguiu ser aprovado. Então, repense bem o seu momento atual. Às vezes você é uma pessoa que está no início de carreira, talvez não esteja aprovado. E tem gente que, infelizmente, mesmo já tendo uma boa quantidade de empresas, já tem uma carreira consolidada, uma renda boa, não vai ser aprovado. Talvez não seja por causa disso especificamente, mas seja um motivo, talvez, como eles pedem também nas nossas redes sociais, talvez uma questão política, ou talvez a pessoa que vai te entrevistar não está num bom dia, ou talvez você pegou ela já no meio do processo, mas no fim da tarde, e ela já teve já muito estresse durante o dia e te negou por causa disso. Mas a minha dica é fazer tudo o que você pode controlar. Como eu disse, esperar um pouco, ter uma renda boa, ter uma carreira consolidada, para suas chances aumentarem.